Aí, moleque, saiu. Deixa eu só colocar aqui. Então tá bom, bom demais, gente. Prazer, Deus abençoe. Meu nome é Daniel, estou muito feliz. Onde é a mesa aqui, som? Ah, lá perto. Tá muito alto aqui, para nós aqui, o retorno. Muito legal você vir no evento que vocês encontram as pessoas que você escuta, né? Ou no Spotify, ou no BTcast. Eu tô assim também. Eu fui olhando pro Pedro, falando, nossa, é o Pedro mesmo. Legal, né? O Alex, então, o cara, né? Pela roupa você identifica que ele não veio de por aqui, né? E os meninos, Projeto Sola, alegria mesmo. Então, sou Daniel, quero compartilhar um pouco a respeito desse tema da glória, um pouco mais centrado em Jesus, né? Eu sou plantador de igreja, vamos dizer assim, né? Por enquanto só plantei uma, mas já falo que sou plantador, vai que dá certo. E aí eu plantei outras, né? A nossa igreja se chama Doca 12, fica em Santo André, muito grande. Aí, Santo André, é nós. A igreja é muito grande, tem mais de 5 pessoas já reunidas lá, né? A igreja está crescendo, já fiz 2 filhos para o negócio evoluir. A sede mundial fica lá em Santo André, né? Os caras perguntam, e o resto? Eu falei, não, é que só tem uma por enquanto. E Deus está dando graça lá. Porque apesar de tudo, sim, a gente tem permanecido ligados na videira, né? Permanecidos em Cristo. Apesar de quem somos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas fragilidades, apesar do nosso pecado, nós estamos permanecendo em Jesus, né? Eu não vou ficar falando do currículo aqui, porque cabe numa linha, e até para os irmãos não falarem o deles, para não desprezar muito o meu. Então, fala só o nome e o nome da mulher. Então, Daniel, esposo da Carol, beleza? Combinado, hein, Pedro? Não vai ficar humilhando aí, falando dos alemães, negócio. Vamos aqui no português mesmo, de Jesus de Nazaré, que falava português. Pelo menos assim que eu leio na minha Bíblia. Então, assim, vamos junto aqui. Eu quero trabalhar com vocês nesse período, nesse primeiro momento, um pouco mais de uma forma conceitual, alguns aspectos sobre essa glória de Jesus. E, num segundo momento, eu quero falar mais do Evangelho, da forma como o Evangelho apresentou mesmo Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, como que a gente vai separar esse nosso tempo aqui? Eu quero falar à tarde e de noite um pouco sobre do que nós temos ouvido, né? Sobre a glória, essas várias faces da glória. Nós ouvimos muitas coisas a respeito da glória, um pouco a respeito da glória do Antigo Testamento, para então poder falar do Novo Testamento, na pessoa de Jesus, um pouco da glória do tabernáculo, um pouco da glória e essa pessoa, Jesus de Nazaré, quem ele foi, a sua obra, um pouco das suas faces e principalmente o que isso tem a ver comigo e com você. Então eu vou citar alguns textos bíblicos, eu não trouxe projeção, mas eu imagino que todo mundo tem fácil a Bíblia na mão, ou no papel ou no celular, e você pode ir acompanhando se você quiser. Por que o povo Bíblia na mão? É até engraçado falar de Bíblia hoje, né? Os caras ficam até surpresos quando você vai na igreja e prega a Bíblia. Tá até, uau, Bíblia hoje, maravilha. Ai, Jesus, é tenso, o negócio tá tenso. Então, a primeira coisa que a gente entende da glória, até estava escutando alguns irmãos, se você abrir o Catecismo Maior de Westminster, não sei se todos têm acesso, você vai perceber que a primeira pergunta tem a ver com a glória. Então, qual é o fim principal, qual é o fim supremo do homem, da criação? Então, primeiro, o princípio, o fim principal supremo é glorificar a Deus. Quando a gente fala de glória de Deus, já que eu estou sendo aqui o primeiro a comentar sobre isso, nos vem à cabeça muitas perguntas, como por exemplo, o que é a glória de Deus? Quem já viu a glória de Deus? Eu nunca vi, apesar de ter cantado muitas vezes, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Então assim, mas eu nunca vi.
Mas eu vou continuar cantando, até se quiser tocar aqui, a gente canta. Entendeu? Porque também não vai ficar sem cantar, né? Como que a glória de Deus é percebida? Você fala assim, nossa, hoje, nós percebemos a glória. Eu também nunca percebi, mas como eu era o único que não percebia, eu falava, é mesmo, também. Tremendo, né? Você usa as palavras assim, né? Mas também nunca convivi com esse negócio. Ao mesmo tempo, nós estamos nesse movimento. Nós vivemos dentro disso. Então, às vezes, não tão perceptível, não tão quanto falam, mas nós estamos aqui. Quando a gente fala de glória, muitas músicas, a Deus demos glória, uma que eu gosto muito até porque é bíblica, glória e majestade estão diante dele, e todo esse contexto de glória na Bíblia. Então, sobre as várias faces da glória de Deus, a gente pode entender a glória como caráter de Deus. Deus é um Deus de glória. Deus único, Deus é glorioso, está a respeito do seu caráter. Quando a gente fala de glória, a gente pode entender como manifestação de poder, veio com a sua glória. Nós podemos entender como presença, como é no Antigo Testamento. Foi-se a glória de Deus, foi-se. Então, como uma manifestação de presença, nós podemos entender como um reconhecimento de louvor e adoração. A Ele demos glória. Nós podemos entender como um estilo de vida, que muitos falam sobre isso hoje, muitos acampamentos, muitas pregações, como viver para a glória de Deus, como ter esse estilo de vida que glorifique, como ter ações que glorificam a Deus. E nós podemos entender como descanso. Como é que foi o irmão? Foi para a glória. Foi para a glória. Descansou. Tipo, quando alguém falar descansou, não pergunte mais nada. Ele deu a dica de que foi para a glória. Então, tem muitos aspectos. Se a gente fosse abordar todos eles, não daria tempo. Mas, por exemplo, no Antigo Testamento, a primeira vez que essa questão da glória aparece, ela aparece quando nós vemos o relato do maná. Lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 7, quando o maná vem, ele vem com glória. Depois disso, no mesmo capítulo, nós vemos a nuvem de glória. Quando a nuvem vinha, era chamada de nuvem de glória, que repousava sobre o povo de Deus. Nós vemos a glória como um aspecto de fogo, no capítulo 16, versículo 17 de Êxodo. E nós vemos a glória relacionada muito ao tabernáculo, um pouco mais para frente, no capítulo 40, ainda de Êxodo. Então aqui, nós precisamos entender que todas as aplicações de glória feita no Antigo Testamento estão ligadas na pessoa de Jesus. Tudo que nós vimos sobre glória se relaciona diretamente com a pessoa de Jesus. Como, por exemplo, quando Moisés foi conversar com Deus, lá em Êxodo, capítulo 33, nós percebemos que Moisés queria ver a glória de Deus. Né? Vocês lembram desse relato? E Deus falou para Moisés que não, que ele iria tapar os olhos de Moisés. Tem alguém lá em cima? É que está dando microfonia. Que ele iria tapar os olhos de Moisés e que ele passaria, e Moisés veria então as suas costas só. Era o suficiente. Portanto, no Novo Testamento, quando nós lemos a Bíblia, no relato de Lucas, capítulo 9, me dá a impressão que Deus está dando a chance para Moisés, que não foi concedida em vida, de ver a glória. Então, o que Moisés não viu no Êxodo, Moisés viu no Monte da Transfiguração. Quando ele olha para Jesus, o seu rosto transfigurado como o rosto de glória, e Moisés então sacia o seu desejo de ver a glória. E não somente isso, mas Moisés conversa com a glória. E Moisés fala com Jesus a respeito da sua partida para Jerusalém. Então, o que não lhe foi concedido antes, agora lhe é concedido com graça, onde ele não vê apenas as costas de Deus, mas ele olha no olho de Deus. Ele fala com Deus, face a face. Bom demais, né? Beleza! Mas quando nós vemos o tabernáculo, nós também percebemos que o tabernáculo se encaixa perfeitamente na vida de Jesus. Quando nós lemos a respeito do tabernáculo, a nuvem de glória descia sobre a congregação e enchia todas as partes.
Não havia um espaço do tabernáculo, que não estava repleto da glória de Deus. E quando nós lemos a narrativa de João capítulo 1, versículo 14, nós vemos que Deus veio e a glória, ele estava cheio de graça e de verdade. E vimos a glória como glória do unigênito. Então, aquela mesma glória que enchia todos os espaços do tabernáculo, agora enche completamente a vida de Jesus. Não existia espaço vazio que não fosse de glória na vida de Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para o tabernáculo e lemos lá em João capítulo 1, que nós vimos o Cordeiro de Deus, porque ele habitou entre nós. Tudo certo esse texto? Ele habitou entre nós. O termo habitar não é se fazer presente. O termo habitar é tabernacular. Vimos o Cordeiro e ele tabernaculou entre nós. Então, antes o tabernáculo que refletia a glória, agora está na pessoa de Jesus, que não mais demora tanto para andar, mas que se movimenta com mais facilidade e que é a glória que se movimenta agora entre todas as pessoas, porque ele não habitou apenas, ele tabernaculou. E na glória do tabernáculo, tem algo que nós precisamos entender, para mim tem sido muito bom entender isso, que me parece que a Bíblia trabalha uma crescente em relação ao tabernáculo. Isso aqui, como eu sempre brinco, é do centro de pesquisa, que o pessoal lá na igreja me zoou. De onde você tirou isso? Eu falo, do Centro de Pesquisas Avançadas Daniel Coelho. Não tem fonte, não tem nada. Mas se der certo, é nós. Se não der, fala que foi alguém. Então vai que dá, né? Aqui, quando a gente vê a glória, falando bem sério, no Velho Testamento, centralizado no tabernáculo, a imagem que nós temos de tabernáculo, infelizmente, é de templo. Toda vez que você pensa no tabernáculo, você visualiza o templo. E o tabernáculo é completamente diferente do templo. Porque o tabernáculo se movimenta. Era essa a ideia de Deus. Uma barraca que anda, que vai, que não fica preso. Templo é a ideia de homens. Ideia de Deus é a ideia de movimento. Então, quando nós olhamos para esse tabernáculo, nós vemos que ele se movimenta, mas apesar de que se movimentar, ele atrai as pessoas. Ele vai até as pessoas, mas ele é atrativo. Então, ele anda, mas ele atrai. Quando nós vemos esse desenvolvimento do tabernáculo na pessoa de Jesus, nós vemos um Jesus que também se movimenta, que também atrai, mas que mais do que atrair, que vai ao encontro. Que conversa não só com multidões, mas conversa com pessoas, que têm nome, que têm história, que têm identidade. Então, esse desenvolver desse tabernáculo. E quando nós abrimos a Bíblia lá em Apocalipse 21, nós vemos também que agora o tabernáculo na Nova Jerusalém não apenas vai, não apenas atrai, mas agora ele está com. Ele está lá. A glória está em todos os lugares. Não mais apenas na pessoa, não mais naquele lugar, mas a glória está com. Então não é numa barraca, não é apenas em Jesus, ela está com todas as pessoas. E nesse desenvolvimento do tabernáculo, a gente percebe então lá em Apocalipse 21, versículo 11, que a Nova Jerusalém tem a glória. Então assim, ela em todos os seus espaços, não há mais espaço vazio. Todos os lugares foram preenchidos por essa glória. Coisas mais que nos é interessante perceber aqui em Apocalipse, que lá não tem templo. Porque lá é a exata ideia de Deus, sem costura humana. Porque João, quando vê e relata, ele diz assim, não vi santuário. Não vi santuário. Por que não vi santuário? Porque o santuário é o Todo-Poderoso. Ele é, não mais está. Ele é. Outra coisa que eu admiro muito na Nova Jerusalém com a glória de Deus é que não tem mais luz, nem sol, nem lua, nem holofotes, porque a luz do mundo, Jesus, com a sua glória, ilumina toda a cidade.
E se não tem um lugar que sai luz, a sua luz não apaga, não tem mais noite. Então essa glória em Jesus é suficiente para iluminar todas as pessoas, para iluminar em todos os tempos, para dar luz em tudo. Então é uma glória constante, é uma glória plena. E quando nós falamos de Jesus de Nazaré, é muito importante, quero focar uma coisa aqui muito importante. O que nós pensamos de Jesus de Nazaré, o Cristo, Jesus Cristo, vai definir tudo que nós, a forma como nós lemos todas as Escrituras, a forma como nós nos relacionamos com a igreja, a forma como nós pensamos missão, a forma como nós pensamos qualquer tema teológico. A forma que você lê Jesus te dá o óculos da vida. Se você ler Jesus conforme as suas próprias ideias, você estará sempre pautado conforme as suas próprias ideias. Por exemplo, quem é Jesus? É muito difícil responder essa pergunta. Ele é uma parte de Deus? Então Deus é dividido em três. E aí você pega uma pizza, divide ela em três, dá 33,3 eterno. E se sobrar um 00,1, dá para o Pai, porque né, ele tem mais moral. Lógico. Você daria para quem? Eu dou para o Pai, sem dúvida. Porque eu sou filho, né? Então, Jesus não é irmão. Então, assim, aqui, quando você olha para Jesus, você pensa o quê? Filho de Deus. Você pensa o quê? O próprio Deus. Você pensa que uma forma de ser Deus. Ou você tem na sua mente, no seu coração, a ideia exata de que ele não é apenas uma forma, ele não é um jeito, ele não é uma parte, ele é. Bom? Ele é. Ele é. Então, como ele é Deus, nós temos que dar um pouco de mais atenção para Jesus. Olhar um pouco mais para Jesus, para perceber como que, de fato, essa identidade de Jesus define todos os processos da vida de Deus. Como, por exemplo, se eu e você ficarmos confusos a respeito do caráter de Jesus, nós andaremos maus em nossos caminhos. E quando nós lemos as Escrituras, desde o começo do ministério de Jesus até o fim, você vai perceber comigo aqui hoje que todas as tentações de Jesus não foram de poder, não foram de estratégias, não foram de números. Todas as tentações de Jesus estavam relacionadas ao seu caráter. Então, no começo do ministério de Jesus, o diabo percebeu que a única forma dele deter Jesus era confundindo a respeito do seu caráter. Mas Deus Pai sabia que a única forma de Jesus triunfar, vamos dizer assim, era ele não duvidando do seu caráter. Por isso que você vê nas Escrituras o diabo tentando confundir Jesus a respeito do seu caráter e Deus tentando dizer a respeito dele quem ele era, apesar dele não duvidar. Então eu quero deixar isso mais claro a respeito do seu batismo. Jesus foi batizado por João. E quando Jesus sai da água, vem lá a pomba, que à noite a gente vai falar um pouco disso, mas vem uma voz dos céus que dizia o seguinte: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho comprado. Jesus tinha dúvida? Jesus tinha dúvida? Então por que Deus fala? Não sei também, só perguntei. Vocês ficam esperando a resposta, mal difícil, né? Porque vai que um dia, talvez, ele tenha. Este é meu filho. Deus não traduziu palavras de estratégias, por exemplo, Jesus sai do batismo e fala assim, então vou te traçar agora o itinerário do seu ministério, por que lugar você tem que começar, os discípulos que você tem que escolher, a forma como você tem que conduzir, quais milagres você tem que fazer. Não. Deus vai lá e fala uma coisa para Jesus: você é o meu filho. Ele sai de lá para se encontrar, depois de um período de muita oração e jejum, se encontra com o diabo. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus não é transforme a pedra em pão. A primeira coisa que o diabo fala para Jesus é: se és, de fato, o Filho de Deus,
transforma essas pedras em pães. E Jesus fala, não só de pão virá o homem, mas beleza. O diabo não contente, leva ele num lugar meio bacana. E quer oferecer para Jesus, sabe o quê? Glória. Jesus tem glória, sim ou não? Então por que o diabo está oferecendo para ele o que ele já tem? Boa pergunta. Porque na verdade quem queria aquilo era o próprio diabo. A gente só oferece para os outros o que a gente gostaria de ter. Te darei toda a glória. Você terá tudo. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você é filho? Se for, jogue desse lugar alto, porque está escrito, já que você está falando de Bíblia, que você dará ordem aos anjos, e eles te obedecerão. Aí Jesus fala, mas também está escrito. E fica nessa briga, e nós temos essas três tentações, depois de questão de culto, mas não para por aí, nós somos um pouco limitados na nossa visão bíblica, porque quando Jesus está na cruz, as três tentações se repetem. 3 vezes Jesus escuta novamente, se és o filho, desce. Primeiro de um homem, depois de um soldado, e depois de um ladrão. A tentação de Jesus não era descer da cruz. A tentação última do diabo era fazer naquele último momento ele duvidar de quem ele era. Então foi o último tiro, a última ideia do diabo é tentar confundir Jesus a respeito do seu caráter no último minuto. Porque aí ele teria ganhado a parada. Mas quando nós vemos aqui, quando Jesus vai fazer um movimento de transição ministerial, que está lá em Lucas capítulo 9, quando ele sobe no monte da transfiguração, é um movimento de transição, acho que você deve saber disso, é dali que Jesus vai para Jerusalém. Quando Jesus sobe ali, vem o Moisés, como eu falei, vem o Elias, está os 3 discípulos mais chegados, e vem a voz de Deus, mas que não fala mais, esse é meu filho amado, agora diz assim, este é o meu filho, a ele ouvi. Então, todos os momentos que Jesus vai fazer transição no ministério, Deus vai falar assim para ele, você é meu filho. Não duvide a respeito do seu caráter. Então, onde é que nós podemos falhar e somos tentados a falhar? Nas coisas que nós pensamos de Jesus, que não estão ligadas à sua pessoa. As ideias que nós temos sobre ele, as projeções que nós fazemos sobre ele, que não condizem com, de fato, quem ele é. Então eu volto a dizer, o que você pensa de Jesus traduz toda a sua vida. O que eu penso de Jesus traduz toda a minha vida. É por isso que o pai estava querendo conversar com o filho. E é por isso que o filho conversava com o pai. Nas suas orações, como por exemplo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Pai, glorifica o teu nome. Pai, Pai nosso que estás no céu, Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Graças te dou ao Pai, Senhor da terra e dos céus, porque ocultaste essas coisas. E a única vez que Jesus chama Deus de Deus é num momento de maior assim, angústia, né? De solidão, que ele chama Deus de Eli. Deus meu, porque me desamparaste. Uma sensação terrível de Jesus, de abandono, onde lhe foi suficiente dizer para Deus, na sua fragilidade, não mais Pai, mais Deus. Mas essa é uma única vez. Todas as outras vezes, Jesus conversa com Deus a respeito de Pai. E todas as orações, Jesus vai chamá-lo de Pai. E quando Jesus vai ensinar a gente a orar, ele pede a gente para falar o quê? E como que a gente começa? Não. No dia a dia. Senhor, meu Deus, triuno, benevolente. Porque a gente quer confundir Deus a respeito do seu próprio caráter, né? Para ver se no fim ele atende um bom pedido de um servo. E a relação de pai é tão séria que quando Jesus vai contar uma das histórias que ficaram mais conhecidas, ele conta a história de um pai e de um filho.
para entender de uma vez por todas que o que ele veio nos ensinar a respeito do seu caráter é como ser filho. E aqui, nessa glória de Jesus, isso é tão interessante que quando Deus revela a sua glória a Moisés, eu acho muito estranho isso, mas é interessante, eu gosto muito disso. Deus vai lá conversar com Moisés. Ele fala assim, Moisés, você vai tirar o povo lá do Egito. A gente tem a mentalidade pequena, pensa que eram uns 30, mas era bastante gente. E o que eu falo para o faraó? Quais são as estratégias? Fala assim, você chega lá para o faraó e fala assim para ele, diz que o eu sou falou isso para você. Imagina a cara do Moisés. Mais nenhuma dica, Senhor? É só eu sou mesmo? Eu sou, tá bom. Moisés vai lá. Então, faraó, o negócio é o seguinte, chapa está esquentando. Tem que dar umas aumentadas, né? Só eu sou não dá. Mas que Deus é esse? Então, eu sou. Aí fala assim, é o quê? Aí Deus vai falar. Aí ele vai lá falar com Deus. Fala assim, então, ele fez a pergunta. Qual? O quê? Você é o quê? Não, se tiver alguma dúvida, você fala que eu sou o que sou mesmo. Ah, não, agora resolveu. Agora dá certo. Agora dá certo. Aí ele vai lá e fala assim, então, ele é mesmo. Ele é. É melhor você deixar o pessoal sair. Aí, por quê? Porque nós estamos acostumados e fomos doutrinados pelo diabo, e não por Deus. Na nossa doutrina, todo o nosso esforço é para ver se no fim da vida a gente se torna alguma coisa. E na doutrina de Deus é a partir de quem nós já somos. Tanto é que Deus olha para os discípulos e fala assim para eles, vós sois a luz do mundo. A gente fica pregando 3 maneiras para ser. Porque a gente tem dúvidas a respeito de nós. E esse contexto na vida de Jesus é muito importante, porque o eu sou está tão dentro de Jesus que só em João ele fala 7 coisas que ele é. Por exemplo, ele diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a videira. Constrangendo a palavra do diabo, que nos ensinou desde o começo a fazer alguma coisa para ser. E eu quero te pensar rapidamente em 3 momentos que o diabo tentou doutrinar a gente. No Éden, no deserto e na cruz. No Éden, o diabo propõe para a mulher, no dia em que comerdes, serás como Deus. Então faça que você se torna. No deserto, ele propôs para Jesus, se for mesmo filho, faz. E na cruz Jesus escutou, se for mesmo, faz. E por que Jesus não faz? Essa é a resposta. Por que Jesus não faz? Fala para minha irmã. Por que Jesus não faz nada? Porque Ele é. Ele é, meu irmão. E como Ele é, Ele fala só assim, eu sou, tá bom? Porque quem falou eu sou? Ele lá atrás também, junto com o Pai. Então nessa cultura aqui, nós, eu e você, estamos sendo doutrinados. É por isso que nós não entendemos Jesus. É por isso que nós não entendemos muita coisa da nossa vida. Porque eu e você ficamos nessa, fazendo alguma coisa para ser no fim. E Jesus o diabo tentou confundir Jesus do começo ao fim, graças a Deus, não conseguiu. E é isso que o Pai está trabalhando no seu coração, no meu coração e no coração de Jesus. Um senso de paternidade, e é assim que nós vemos agora. Então, volto a dizer, o que nós pensamos acerca de Jesus define toda a nossa vida, toda a nossa teologia. Na teologia, as pessoas gostam de falar das naturezas de Jesus, divino humano, né? 50% Deus, 50% homem. Tem uns caras que, já que a carne é caída, é má, 99% Deus, 1% homem. Né? Calma, gente. Vocês pensaram no hino, né? Mas a Bíblia vai dizer que ele é 100% Deus e 100% homem. Não foi a gente que falou isso. Quem falou isso foi lá, no Concílio da Calcedônia, no século V. Até hoje nós estamos concordando com isso. O quê? Que ele é essa forma expressa, divina humana.
Tem hora que você olha para ele e fala assim, é homem. Tem hora que você olha para ele e fala assim, é Deus. Mas você tem que olhar para ele e falar assim, é Deus. Homem. Aí tem hora que você é homem. Deus. Então você tem que ficar se convertendo, porque tem hora que Jesus parecia homem, como por exemplo, sentiu fome, sentiu frio. Jesus nunca usou o poder dele para a glória dele mesmo. Você já pensou nisso? Você é todo poderoso, você nunca usar seu poder para você mesmo? Jesus nunca multiplicou pão quando estava com fome. Quando é que ele multiplicava pão? Quando tinha alguém com fome. Se você fosse Jesus. Tá bom. Já entendeu. É assim que ele trabalha. Tem gente que acha que Jesus estava lá na marcenaria de José, chegava uma grande encomenda, que ele mesmo mandou, porque ele é Deus, convenceu a pessoa de comprar com ele. Aí para resolver o problema, José saía, Jesus fez isso aqui. Pronto, as cadeiras se juntavam lá, os pregos, ficava tudo certo. É essa a imagem que nós temos de Deus. Daquele que vive para tentar se resolver, porque ainda não está resolvido. Porque nós estamos olhando para Jesus a partir de quem nós somos, e não a partir de quem Ele é. Isso dificulta a gente, porque aí a gente não consegue ver a glória. Porque até a glória dele fica manchada pelo que nós pensamos acerca dele, e não a respeito de quem ele é. É por isso que quando ele fala a respeito do seu caráter, não a respeito das suas resoluções. Então aqui, caminhando para o fim, os irmãos já estão dançando axé lá no final ali, eu fico pensando assim, às vezes, dessa questão de Deus, e eu faço uma pergunta muito teológica. Por exemplo, como é que Jesus subiu a escada? É com as pernas mesmo. Ele ia uma atrás da outra e subia. Como é que Jesus comia? A boca, irmão. Não faz, estou comido. Então, assim, como nós não conseguimos admitir que esse Deus glorioso se demonstra de uma forma frágil humana, nós começamos a criar um outro tipo de Jesus. Aquele mais que dá certo com a gente. Aquele mais que precisa da veneração que nós podemos prestar a ele. Então aqui, quando Jesus tem sede, ele pede água. Jesus estava com sede, os discípulos foram para a cidade, deu sede nele, o que ele faz? Água. Não, ele vai lá e pede para uma mulher. Quando Jesus estava com fome, era a mesma coisa, tem pão aí. Ele nunca ficava traduzindo o seu poder a respeito das suas carências, porque não tem carência. Não tem carência. Às vezes ele tinha uma certa necessidade nesse corpo. Então aqui, os estados de Jesus você já conhece. E nós queremos caminhar aqui na segunda parte, entrando mesmo nessa vida de Jesus de Nazaré. Então o que nós estamos tentando aqui? Mostrar para você e para mim que desde o Antigo Testamento, no momento onde Deus conversou com Moisés, no tabernáculo, nas idas e vindas do povo de Israel, em todos esses movimentos, a glória se fazia presente como nuvem, como fogo, como maná, como presença, como poder. Mas agora essa nuvem, esse poder, essa glória está plena em alguém. E nós precisamos aceitar quem é este alguém, para não criarmos aquele Cristo que não seja o Cristo. Então o negócio para você é muito sério, eu acabo aqui, os meninos vêm e já continuam com o Pedro para falar alguma coisa que presta. Gente, assim, presta atenção. Quando esse Jesus humano vem, a sua fragilidade não é aceita por nós, porque quando Jesus nasceu, fala para mim as primeiras coisas que lhe foram entregues. Ouro, coisa que ele nunca precisou. Quando é que foi que Jesus pediu para alguém? Ouro, incenso e mirra. Quando? Mas sabe o que a gente estava fazendo? Convencendo ele a ser o Jesus que nós precisamos. Jesus, já não deu certo, você nasceu numa manjedoura. Aí você vai nos presépios de hoje. Os camelos com pele tratada, a lã com shampoo, feita, tosa. E Maria, com a cu desfeita. Maria está assim, ó. Por quê? Porque nós não aceitamos o fato de onde ele realmente nasceu. Os carneirinhos são bonitos,
As palhas estão de ouro. Mas o menino Jesus, o Cristo, não nasceu nesse movimento. Então, ou a gente caminha para aceitar essa glória que se manifesta a partir de certa fragilidade, mas que é plena, ou nós iremos encontrar